A lista de materiais para criar o top square é muito fácil, com certeza vocês têm aí na casa de vocês restos de fios. Eu optei por utilizar na maioria deles aqui o Anne, da Círculo Produtos. Alguns eu já perdi a embalagem com o tempo, então eu não tenho como mostrar a referência de todos, mas vocês podem criar na cor que vocês preferirem. Eu optei por estar usando fio duplo. O único que eu usei de diferente aqui, que eu tive que fazer 3 cabinhos, foi esse aqui da Eurohoma, que ele é um fio estilo barbante bem fininho, então para ele ficar com a espessura aproximada do Anne, eu acabei optando por utilizar 3 fios ao mesmo tempo. Usei também a agulha de número 2, usei agulha para remate e tesoura. Agora eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer o top square. Vou mostrar aqui para vocês então mais de perto, para vocês já poderem estar dando uma olhada nas cores que eu utilizei. Vou falar um pouquinho sobre a parte da criação da peça. É um square formato de triângulo, todas as pontas dele vai ser formada por um leque. O leque é formado por 3 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Então, em todas as pontas vai ter aqui os leques. E em volta, até chegar nos leques, nós vamos estar fazendo 3 pontos altos com uma correntinha, né, de separação e 3 pontos altos. Assim vai por toda a peça. Então, cada carreira aí a gente vai criando o formato maior. Vou falar para vocês também questão de tamanhos. Esse aqui, ele equivale a um tamanho M. Ele tem 8 carreiras. Para um tamanho P, eu indico vocês fazerem de 6 a 7 carreiras. Para o tamanho M, de 8 a 9 carreiras. E para o tamanho G, de 10 a 11 carreiras. Vou deixar aqui de ladinho, então. Vamos começar, então, pela parte branca. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Aqui já equivale para mim, eu uso como se já fosse uma correntinha, aqui onde a gente prende, né, o fio. Vai subir 2 correntinhas e vai fazer 2 pontos altos em seguida. Então, aqui nós ficamos com 3 pontos, contando com as 2 correntinhas de início. Fazer uma correntinha de separação, vai fazer mais 3 pontos altos. Uma correntinha novamente, vou puxar aqui um pouquinho, vai fazer mais 3 pontos altos. Aqui a gente vai fazer uma correntinha de separação, vai fechar o anel mágico, e lá na primeira correntinha que a gente subiu, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Aqui, aí eu faço mais uma correntinha aqui pra dar um nozinho ali, pra poder fechar bem, então, essa primeira carreira. Se vocês já quiserem fazer os arremates dos fios, pode ir fazendo, fica a critério de vocês. Eu costumo fazer no final da peça. Vamos iniciar, então, aqui a segunda carreira. Agora, a gente vai formar os leques na segunda carreira com o fio amarelo. Então, aqui a gente deu a laçada inicial. Eu vou começar aqui nesse intervalinho, não vou começar aqui de onde a gente iniciou e finalizou, porque senão, conforme for fazendo as carreiras, elas ficam marcadas e tá fazendo no mesmo lugar. Então, eu vou iniciar aqui. Então, dei a laçadinha ali, fiz um ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer mais 2 pontos altos nesse intervalinho. Ficou, então, aqui os 3 pontos altos. A gente vai fazer uma correntinha e vai fazer mais 3 pontos altos. Então, vai formar aqui o primeiro leque. Uma correntinha de separação, pula lá para outro espaço, a gente vai fazer mais um leque nesse intervalinho. Uma correntinha, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, novamente 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Faz uma correntinha de novo. E aqui a gente vai fechar o trabalho.
Eu tô com o fio meio curto porque eu tinha começado a fazer aqui, não deu certo. Daí eu tive que desmanchar e reiniciar. Mas aqui a gente consegue, ó. Puxa aqui. Aqui eu vou dar um nozinho, então, só pra não perder o fio que eu tinha já iniciado e precisei desmanchar. Ó. Então, aqui ficou um leque, correntinha de espaço, leque, correntinha de espaço, mais um leque. Então, vocês podem ver ó, que ele tá formando um triângulo agora, né? Que é o que vai dar a sequência ali. Agora, a gente vai trocar o fio com a cor rosa. Quase um rosa candy esse aqui. Laçada inicial. Agora, como que vai ser a terceira carreira? Da terceira carreira em diante vai ser sempre igual. Onde tiver o leque, no intervalinho, a gente vai fazer outro leque. Onde tiver aqui o espacinho onde é a correntinha, a gente só vai fazer 3 pontos altos. E daí, segue fazendo aqui, ó, leque, 3 pontos altos e o leque. Então, eu vou começar aqui, laçada inicial ali por dentro. Subo 2 correntinhas. Aqui, então, no intervalinho, são 3 pontos altos somente. A gente vai fazer daí uma correntinha. Aqui no espacinho do leque, a gente vai fazer outro leque. Uma correntinha de separação. Vamos fazer outro. 3 pontos altos seguidos. Com intervalinho de uma correntinha. Então, vai ser sempre assim. Onde for o espaço aqui, são 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Dentro do leque, a gente vai fazer outro leque. Aqui eu fiz já a correntinha de separação. Novamente, só 3 pontos altos no espaço. Aqui é outro leque. Eu moro perto do aeroporto, tá, pessoal? Então, vocês vão escutar bastante barulho de avião aí durante a filmagem. Hoje eu optei por fazer já o áudio conforme eu for gravando com vocês. E aqui é só 3 pontos altos. Correntinha, e a gente vai fechar com o leque ali dentro do espacinho, tá aqui. Opa. Correntinha. Deixa eu puxar mais fio aqui. E aqui a gente só fecha lá na primeira correntinha que a gente iniciou. Aqui eu faço mais uma correntinha. As próximas carreiras serão todas iguais. Aonde nós tivermos o intervalo ali da correntinha, a gente vai fazer 3 pontos altos, com uma correntinha de separação. E aonde nós tivermos o leque, nós vamos fazer outro leque. E assim, seguindo até chegar a quantidade de carreiras necessária para o tamanho de vocês aí. Mostrando aqui, ó, como que fica. No meu caso, é um tamanho M, fiz com 8 carreiras. Agora, a gente vai fazer 2 bojos iguais. Vou finalizar o meu aqui. E eu logo volto com vocês para mostrar a parte de baixo, como que vai ser feito também. Então, aqui, pessoal, já terminei os 2 bojos, fiz a mesma quantidade de carreira para os dois, seguindo a mesma sequência de cores. Aí, agora, nós vamos fazer a união dos bojos, para daí poder começar a parte de baixo. Então, aqui com o fio verde, vou cortar aqui um pedaço do fio verde, cadê minha tesoura? Tá aqui. A gente vai pegar aqui a agulha de arremate, passar o fio aqui. Agora, a gente vai fazer, então, a união. Lá na primeira correntinha do intervalo do leque, eu vou passar ali, ó, o fio.
E aqui também. Passei entre as correntinhas ali mesmo, pra poder fechar melhor. Puxa aqui, aqui. Então, aqui eu vou fazer um nozinho pra prender bem o fio. Eu tô trabalhando com 3 fios ao mesmo tempo que dá uma bagunçada às vezes nos fios. Ó, então, aqui, ó, aqui a gente já fez a união. Como eu não quero que o top fique muito aberto aqui na frente, eu optei por fazer o meu mais fechadinho. Então, aqui, eu vou fazer a união aqui, ó. E daí, vou passar entre uma correntinha e outra, vou passar uma costurinha aqui pra ele dar uma fechada. Aí, se vocês optarem por fazer assim também, aí vocês vão medindo no corpo aí mais ou menos o tamanho que vocês querem que fique fechado. Ele vai fechando assim, ele vai ficando a costura mais bonitinha ali. Eu quero que ele fique até aqui, então daí aqui a gente vai finalizar aqui atrás. Fazer um nozinho aqui. Passar aqui de novo, pra poder prender bem. Ó. Então, aqui a gente puxa bem. Opa, corta o fio. Aqui embaixo também, como a gente já fez o nozinho ali, aqui a gente já pode cortar esse fio também. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo, tá? Pra dar andamento, então, eu vou optar pela cor verde, pra dar sequência nas cores. Eu vou fazer aqui uma carreira de verde, pra poder fechar. Então, aqui vamos dar a laçada inicial, pegar a agulha aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos virar o bojo, então, aqui pra baixo, aqui pra gente, né, os inícios aqui pra nós. E a gente vai fazer a sequência aqui pra poder fechar. Então, eu vou fazer aqui uma carreira de verde, aí eu vou seguir a sequência aqui do que eu tava fazendo das cores. Vou fazer, então, aqui a primeira carreira de verde, a segunda carreira eu vou fazer com esse rosinha, a terceira com azul, a outra com o roxinho, esse aqui, o amarelo, e daí eu vou fechar com o branco fazendo um babadinho. Então, como que eu vou iniciar? Aqui dentro do leque, eu vou fazer 3 correntinhas aqui. Vou subir aqui, então, ó, prende o fio, faço 1, 2, 3. Aí, eu já vou pular pro próximo intervalinho e vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha. Deixa eu puxar aqui mais o fio. Aí, vamos novamente fazer 3 pontos altos. E assim nós vamos seguir por toda a carreira, tá? Vou fazer 3 correntinhas ali, opa, 3 pontos altos, seguida de uma correntinha, dentro dos intervalinhos, até o final da carreira. Deixa eu só mostrar pra vocês, então, a gente começou aqui, 3 correntinhas, aí já pulou aqui pro intervalo, fez 3 pontos altos, correntinha, 3 pontos altos, assim a gente vai indo até o final. Aqui no último a gente vai fechar dentro do leque com 3 correntinhas e daí eu já volto pra trocar o fio e mostrar como que eu vou dar sequência à outra carreira. Gente, voltei aqui então, vou finalizar aqui com uma correntinha, dentro do leque vou fazer um ponto alto. Aqui eu faço uma correntinha para poder finalizar com o nozinho, corto o fio. Na sequência aqui agora é o fio rosa que nós vamos usar. Então, vamos pegar aqui o fio rosa. Vamos dar a laçada inicial. Como todas as carreiras aqui a gente vai trocar de cor, eu vou começar sempre por esse lado aqui, tá? Não vou fazer sequência, tipo, aqui pra lá. Já vou começar aqui de novo, vai ser sempre assim, então.
Aqui, como a gente tinha começado com 3 correntinhas, na próxima a gente vai começar com 3 pontos altos dentro do intervalinho. Sobe, então, aqui 3 correntinhas, vai fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. Uma correntinha e segue fazendo 3 pontos altos. Então, assim, é uma dica para acabamento, né? Repassando aqui para vocês. Como nós vamos a cada carreira que mudar de cor, então a gente sempre pode começar por esse lado. Aí, uma carreira a gente vai começar com 3 correntinhas e já pular pro próximo e fazer aqui 3 pontos altos. E na outra carreirinha a gente vai fazer 3 pontos altos dentro daquele primeiro intervalinho que a gente deixou lá. Terminei a peça, terminei, né, praticamente, as cores aqui, a sequência que eu queria. E agora a gente vai fazer a última carreira, que é o acabamento. Aqui nesses fios aqui, a gente só dá um nozinho a mais, né, pra poder finalizar. Dá um nozinho bem apertado ali e daí vai cortando os fios. Aí esses acabamentos aqui eu faço depois, mas eu vou fazer aqui uns 2 exemplos só pra vocês verem como que eu faço. Aqui a gente faz mais um nó. Aperta bem. Eu não passei nenhuma carreira a mais aqui, deixei assim mesmo. Então, agora pra finalizar, vou ensinar vocês a fazer o babadinho. Aqui a gente vai pegar o fio branco da laçada inicial. Aqui na primeira correntinha do ponto, a gente já vai iniciar com o ponto baixo. Vai dar uma laçada. Dentro do espaço, a gente vai fazer 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Novamente 5 pontos altos. E assim vai até o final da carreira, ó. 3, 4, 5. Aí aqui na última faz um ponto baixo. 5 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui um ponto baixo. Vou fazer mais esse aqui, eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Aí eu vou terminar a carreira e volto pra gente fazer o fio pra amarrar. Ó, então ele vai ficar com esse efeito aqui, ó, no final. Então eu vou seguir aqui fazendo até o final e já volto com vocês. Finalização. Fiz aqui então a última sequência de 5 carreiras. Aqui na última correntinha, vou finalizar com ponto baixo. Aí faço mais uma correntinha para fechar a carreira. Agora aqui nós vamos fazer os arremates, né? Novamente, pega o fio, faz um nó bem apertado e corta. Eu vou fazer aqui então os acabamentos e daí volta pra gente poder fazer a cordinha aqui no pescoço. Olha que coisa mais linda que fica esse top. Aqui nós já finalizamos, eu já fiz aqui os arremates, cortei todos os fios. Agora falta fazer a parte do fio para colocar no pescoço e transpassar nas costas. A dica que eu vou dar para vocês de acabamento é não colocar bojo. Como tem esses pontos vazados aqui, o bojo vai ficar bem em evidência e vai acabar ficando feio. Eu particularmente não gosto. As clientes que me pedem desse modelo, eu já informo que eu faço só com forro, porque é pra peça ficar mais bonita, tá? Hoje eu não vou mostrar como eu coloco o forro, eu vou deixar mais pra frente pra fazer um vídeo específico pra isso, mas no YouTube vocês encontram bastante dicas de como colocar forro em peças de crochê. Pra finalizar aqui, então, a gente vai fazer agora a cordinha no pescoço. A gente vai começar aqui no lequezinho, bem no meio. Eu escolhi a cor verde e roxo, porque como é um top coloridinho, eu vou fazer também a cordinha coloridinha. Então, é muito fácil pra fazer aqui a parte do fio. Aqui eu dei a laçada inicial, aqui dentro eu vou começar com um ponto baixo, pra prender bem ali, puxa bem, e vou fazendo correntinhas. Pro meu tamanho M aqui, eu vou fazer em torno de 300 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer as 300 correntinhas aqui, terminando, corto o fio, aí eu vou iniciar aqui no outro bojo. Mesma coisa aqui no meio, começo com ponto baixo, prende bem, mais 300 correntinhas.
E daí eu volto pra mostrar pra vocês como que eu deixo a parte de trás, o fio transpassado. Finalizando então aqui a cordinha, eu já arrematei os fios, né, fiz o nozinho ali, cortei. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a parte das costas. Então aqui a gente vai arrumar o fio aqui. Do lado de cá, então eu vou pegar o fio, vou transpassar nas costas, né? Ó, no caso ele vai ficar assim. Aí eu vou pegar a ponta dele aqui, vou colocar aqui nesse intervalinho aqui embaixo, ó, do verdinho. Eu vou pôr aqui que ele tá um pouquinho mais fixo, ó, do que aqui onde a gente finalizou que tem o nozinho. Então, pra garantir que não vai acabar desfazendo esse nó, vamos pôr ali em cima. Aí dá uma arrumada aqui pra deixar um espaço, né? Pra poder passar as costas. Aí aqui embaixo a gente coloca próximo ao rosinha aqui. Aí, agora pega desse lado aqui. Vou passar aqui, ó, no meio do leque, igual eu fiz do outro lado. Puxa o fio, deixa os dois aqui parecidos, ó. Daí aqui também eu passo no rosinha. Então, ele vai ficar praticamente com 2x, um bem nas costas aqui, né, vocês podem ver. E daí, nessa sequência aqui que a gente transpassou, ele vai fazer mais um xizinho ali, ó. Aí, aqui a gente só dá um nozinho e faz o nó, um lacinho pra amarrar. Vai ficar praticamente assim. Viu só que bacana? Uma peça bem bonita. Meu presente de carnaval aí pra vocês. Vocês podem estar criando uma peça aí pra vocês estarem usando. Na cor que vocês quiserem. E é isso, pessoal. Terminamos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado.